Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Caroline e hoje eu vou falar sobre: você sabia que Deus, ele tá o tempo todo com você? Eu tava lendo uns versículos sobre Salomão, sobre a história de Salomão, quando ele se tornou rei, né, após Davi, que Davi não pôde, tipo assim, ele não foi, como é que se fala? Ele não foi permitido de construir o templo para Deus, porque a Bíblia fala, né? Deus falou com ele que ele tinha tirado a vida de muitas pessoas, então ele não era digno de construir o templo do Senhor. E com isso, fala que o filho dele construiria. E é muito interessante porque Salomão ele era um dos homens mais sábios que pisaram nessa terra, né? Porque o Espírito Santo desceu sobre ele e tudo mais. E ele foi um dos mais sábios, né? Tipo assim, porque eu acho que Jesus. Mas Jesus era um Deus, cara. Muitos mistérios desse planeta Terra. Mas ele fala, quando ele vai construir o templo, ele diz bem assim: será que esse templo que eu vou construir para Deus, Deus ele vai habitar dentro dele? Porque ele é um Deus tão abundante que nem os céus, tipo assim, seguram ele. Um templo construído por mãos humanas, tipo assim, vai segurar, ele vai habitar dentro desse templo. E quando ele fala isso, cara, é muito interessante, né? Eu peguei, fui pesquisar sobre o versículo e encontrei outro versículo que falava que Deus ele não habita dentro de templos feitos por mãos humanas. Não é interessante? E seguindo, né, nesse pensamento, eu fui pesquisar mais e, tipo assim, vi outro versículo que fala que Deus ele não habita nesses templos, mas ele habita dentro da gente, entende? E quando a gente lê isso, a gente fica pensando, cara, é um Deus que não habita dentro de um templo. Salomão, quando foi construir esse templo para Deus, ele construiu cheio de ouro, cheio de várias coisas assim valiosas, mas coisas materiais. E tipo assim, não é onde Deus habita, entende? Não é o lugar, não é o, sabe, essas coisas materiais. É a gente. A gente é muito assim, muito mais importante, muito mais valioso. Tem pessoas que elas não se sentem assim. Elas não sabem, tipo assim, o valor que elas têm, né? Que nem a Bíblia fala. Não sabeis que você é templo do Espírito Santo. Não se deite com várias mulheres, não se prostitua, não se, sabe? Não faça coisas que vão, tipo assim, vão sujar a sua carne, vão fazer você se sentir mal, porque as pessoas não sabem, mas quando elas se deitam com várias pessoas ao mesmo tempo, elas estão praticamente destruindo uma parte do corpo dele, da mentalidade delas, porque é uma troca, entendeu? É uma coisa que você tem que fazer com uma pessoa só, uma coisa que você tem que ter um parceiro, porque você se torna um. Imagina você se tornando um com várias pessoas, tipo, é um laço de alma que você faz com aquela pessoa, entendeu? E o correto é que você faça com uma pessoa só, entendeu? Você se torne um com uma pessoa só. Mas voltando pro assunto, gente, seguindo nesse pensamento, Deus, ele mora dentro da gente. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala: se alguém me amar, eu e meu Pai viremos e faremos morada dentro dele. E eu acho muito interessante isso, porque tem pessoas que não fazem, não tem noção disso. Tipo assim, do quão poderoso é. Entende que Jesus, o Espírito de Deus, venha morar dentro da gente. E tem outra parte que fala, eu acho que é Paulo que fala, eu não tenho certeza, cara, eu não tô com os versículos aqui, eu tô aqui na rua, né? Pensei em gravar porque eu acho que fica legal sabe, esse ar do carro e a vista. Mas tem outro versículo da Bíblia que fala que Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele habita dentro da gente, sabe? Um Espírito que ressuscitou, sabe? Jesus dos mortos, ele habita dentro da gente, que é o Espírito de Deus. Então, a gente não tem noção, mas a gente tem um poder de cura tão grande, tem um poder de, tipo assim, de ser feliz, de fazer coisas grandiosas tão grandes. Jesus, ele falou que a gente faria milagres ainda maiores. E tem pessoas que não têm noção desse poder que elas têm, entendeu? E elas ficam, tipo assim, meio que trocando esse poder pela vida no mundo, achando que aquilo vai suprir, que aquilo vai ser suficiente. Sendo que Jesus, ele é tudo. Se você encontrar Jesus, se você descobrir a verdade, entendeu? Que estar em Cristo, você encontrou tudo. Porque Deus é tudo, entendeu? Deus, ele é abundante, como Salomão falou, nem os céus conseguiram contê-lo, entende? E esse Deus que é tudo, ele vem morar dentro de você.
se você procura paz, se você procura um descanso, se você procura, sabe, ser completo, se você procura não depender dos outros, cara, é Jesus, entendeu? Com ele você tem tudo, você pode tudo, entende? Que nem os versículos de Josué fala, não temas, porque eu sou contigo, entende? E as pessoas, elas não sabem, mas Deus está o tempo todo com a gente. Não tem por que temer, entendeu? O destino da gente já foi traçado, já foi tudo determinado, entende? Tem um tempo certo para tudo nessa vida. E a gente fica ansioso por nada, um sentimento, sabe? Muito ruim, um sentimento de carência, um sentimento de necessidade, que a gente não precisa estar sofrendo por isso. A gente não tem por que estar sofrendo por isso.